Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade ao seminário de carismas, um seminário que foi preparado para você que quer conhecer um pouco mais essa realidade da experiência carismática. Durante esse seminário nós estamos refletindo sobre os carismas, ministérios, já vimos o dom de línguas, o dom da interpretação, o dom da profecia, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre aquilo que São Paulo chama de dons de cura. Fala assim na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A outros são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. O que seria esse dom de cura? O dom de cura é o dom de cura mesmo. Pessoas que estão doentes, pessoas que sofrem de alguma enfermidade, e o carisma da cura se manifesta através da oração de alguém, através da oração de alguém do Ministério de Intercessão pelos Enfermos. Através dessa intercessão, através dessa oração, a cura se manifesta no enfermo. É no enfermo que se manifesta a cura, portanto, o carisma da cura se manifesta naquele que está doente. Aquele que reza pela cura simplesmente pede que Deus manifeste o dom de cura naquele que está enfermo. Todos nós podemos rezar uns pelos outros e todos nós podemos pedir a cura, e o Espírito Santo pode curar, e o Espírito Santo tem curado muitas pessoas. Temos muitos testemunhos de pessoas que estavam realmente muito enfermas e pela oração da fé, através do dom das curas, foram curadas, restauradas em sua vida. O dom das curas se manifesta também na cura interior, quando nossos traumas, quando nossas mágoas e machucaduras interiores são curadas pela misericórdia e pelo amor de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre essa realidade e todos nós precisamos abrir nossos corações, não só para sermos curados, mas também para rezarmos pela cura daqueles que são enfermos. Eu sou o Tatá da comunidade da Venice. Fique conosco hoje, aprenda um pouco mais sobre o dom das curas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o Seminário na TV, o Seminário de Dons Carismáticos, o Seminário de Carismas, pela Rede Século XXI. Nós estamos fazendo essa caminhada, refletindo sobre essa realidade dos dons carismáticos, dos carismas do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo tem dado à sua igreja para o bem de todos. Gostaria de falar agora sobre um carisma muito interessante, muito bonito, que é o carisma das curas. Na carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde São Paulo faz a eleição dos dons, ou ele sequencia os carismas do Espírito, ele fala: a outros é dado, ou são dados, dons de cura. Se nós formos para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, onde o Senhor Jesus está dando a missão aos 12, o texto começa dizendo assim no versículo 1 do capítulo 9 de Lucas: Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar todas as doenças. Versículo 2, ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Portanto, o envio dos apóstolos que Jesus faz aos seus primeiros comporta o anúncio do Evangelho e a cura das doenças. Portanto, as doenças nunca fizeram parte da vontade de Deus. As doenças, um conceito sobre doenças, se manifestam no homem, as doenças, como a diminuição do seu bem-estar e da totalidade emocional, mental e física. Quando estamos doentes, percebemos uma tremenda limitação de nossas atividades, como também tomamos consciência da fragilidade e vulnerabilidade que somos. As doenças não são apenas sintomas de que algo não vai bem conosco, mas possuem na pessoa humana uma percepção muito sutil, complexa e profunda, nem sempre compreensível e aceitável.
Essa é uma realidade. As doenças sempre fizeram parte da realidade humana a partir do pecado. Nós vamos ver depois exatamente isso, né? O desequilíbrio que o pecado vai causar no homem, na humanidade, no ser humano. Mas as doenças, elas são então essa diminuição do bem-estar e da totalidade física, mental e emocional do indivíduo. Quando o homem fica doente, ele percebe que ele não é tão forte, tão poderoso. Nesse sentido, inclusive, a doença possui uma função pedagógica, né? Ela coloca, de repente, as pessoas numa devida consciência de que realmente não são os bambambãs que às vezes pensam ser. Mas, de fato, o texto diz que as doenças possuem uma realidade muito complexa e profunda. Nem sempre se compreende e se aceita a doença. Por que não se compreende e não se aceita? Porque nós fomos criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus. A doença, o sofrimento, não fez parte do projeto de Deus, não fazia parte do projeto. O ser humano, no seu estado criatural original, não padecia, não sofria, não tinha dores, não tinha doenças, era imortal. O que nós chamamos de dons preternaturais. Mas essa realidade, infelizmente, ela foi quebrada, desarmonizada, desequilibrada, porque o pecado entrou no mundo, porque o homem desobedeceu a Deus. Mas, por ora, olhar a doença nessa perspectiva. Na visão do homem, composto de espírito, matéria e psiquismo, as doenças estão recebendo atenções como nunca receberam anteriormente. Procura-se médico para tudo, para a questão do corpo, do funcionamento orgânico, do equilíbrio saudável, médicos, medicamentos, regimes, as mais variadas formas de tratamento. Para a questão da saúde da mente, do nosso psiquismo, procuram as ciências específicas, os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras. Para a questão das doenças espirituais, mestres do aconselhamento, recursos religiosos, ministros, tudo para se obter saúde. Porque no fundo e na verdade, o homem não quer, não se entende e não aceita o estado doentio. Mas as doenças estão aí. E como diz o próprio texto que é fonte de consulta para esta aula, as doenças não são apenas sintomas de que algo não vai bem conosco, mas é uma percepção muito sutil e complexa, profunda, nem sempre compreensível e aceitável. Mas nós precisamos, partindo dessa realidade da existência das doenças, nós precisamos ter em nosso coração a seguinte verdade: Deus sempre quis a felicidade e o bem-estar. Portanto, Deus sempre quis a plenitude de saúde para nós, seus filhos. Não é da vontade de Deus, nem nunca foi da vontade de Deus, que as doenças entrassem no mundo, que as doenças fizessem parte de nossa história. Portanto, Deus, e isso precisa ficar muito claro para nós, Deus nos quer saudáveis. Deus nos quer saudáveis. As doenças aparecem, mas elas não vêm de Deus. Deus não é a causa de nossas doenças. Nossas doenças, nossos sofrimentos, nossas dores não causam nenhuma alegria em Deus. Portanto, a doença, ela não vem de Deus. Ela não é, num primeiro momento, vontade de Deus. Deus pode se utilizar de uma doença para que a pessoa se converta. A doença pode ser uma situação pedagógica usada por Deus para que o homem melhore de vida, saindo daquela situação, mas a doença, ela não é da vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos analisar que existe uma fragilidade em nossa existência. Nós podemos adoecer pelo simples fato de existir.
no homem, as doenças resultam da fragilidade de sua corporeidade e das condições às quais a mesma é submetida. O que o texto está querendo dizer? Nós podemos ficar doentes pelo fato de existirmos. Você está num lugar fechado, quente, de repente você sai para a rua e toma ali uma chuva fria, você já pode adoecer. Uma gripe, uma febre, enfim, por causa de uma fragilidade de nossa corporeidade e pelas condições às quais nós mesmos somos submetidos. Mas uma visão muito espiritual, teológica, precisa também ser aplicada aqui. Feito à imagem e semelhança do Criador, o homem sempre foi chamado a ter um domínio sobre a terra, sobre a criação e sobre si mesmo. Tudo nos leva a crer que no estado original, criatural, o homem fosse pleno de vida. Mas no capítulo 3 do livro do Gênesis, a palavra diz que a serpente, o diabo, disfarçado de serpente, engana aquele ser humano que vivia em plenitude de vida, em plenitude da presença de Deus, que gozava de plena saúde, de imortalidade. Ele é induzido, ele é enganado, e por causa desse engano, o homem desobedece Deus. E essa desobediência modifica a plenitude original da vida, o qual é contraído por todos os que nascem. Portanto, nós podemos fazer uma leitura, e é justo que façamos essa leitura. Quando o pecado entrou no mundo, por causa do pecado, o catecismo diz, entrou uma enxurrada de desgraças. E, sobretudo, a vida humana foi submetida a um desequilíbrio. O pecado original, então, é, em poucas palavras, a não aceitação do homem em seu estado criatural, isto é, como criatura de Deus, saída de suas mãos e dele dependente. Pelo pecado, o homem se aparta de Deus. E se de Deus vem a vida, se de Deus vem a plenitude de bens, se de Deus vem a imortalidade, quando pelo pecado o homem se aparta de Deus, é justo que falemos isso. Se estabelece esse desequilíbrio na vida humana, não pela vontade de Deus, mas por causa da desobediência. A integridade plena da vida humana ficou ameaçada. E as doenças então começam a aparecer como consequência de pecados pessoais e coletivos, e sob um terceiro aspecto, também sob influência do diabo, que após o pecado adquire uma certa força, um certo domínio sobre as coisas criadas, manobrando a prejuízo nosso. Portanto, o homem pode adoecer porque desobedeceu a Deus, se estabeleceu um desequilíbrio, a doença não vem pela vontade de Deus, mas elas aparecem como consequências de pecado original, pecados pessoais e pecado coletivo. O homem estava, por causa do pecado, fadado ao sofrimento, à angústia e, por fim, São Paulo vai dizer, o homem estava condenado, por causa do pecado, a receber o salário da morte. Portanto, por causa do pecado, o desequilíbrio, por causa do desequilíbrio, as doenças aparecem como consequências do pecado. Mas a palavra de Deus, ela é muito certa. Já lá no livro do Êxodo, quando Deus percebe, quando Deus vê, e quando o sofrimento se abate por causa desse desequilíbrio, Deus, em sua infinita misericórdia, projeta um plano para que esse homem, que estava destinado ao sofrimento e à morte por causa do pecado, seja salvo, seja amado de novo. Deus não deixa de amar o ser humano nessa condição de pecado. Sobretudo, Deus ainda ama mais o ser humano.
E por causa desse amor, já lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, Deus vai dizer: eu sou o Deus que te cura. E na plenitude do tempo, quando o homem está fadado ao sofrimento, à morte, o texto que mais me chama a atenção, que mais toca o meu coração na Sagrada Escritura, é o que está na carta, no Evangelho de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, onde a palavra diz assim: Deus amou de tal forma o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, quando Deus vê essa realidade de sofrimento, de pecado, de morte, Deus podia acabar com tudo e fazer de novo porque Ele é Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, não deixando de nos amar, envia o seu Filho. E o Filho Jesus Cristo vem para ser para nós a cura de nossas enfermidades. Ao ponto do profeta Isaías dizer: nas suas feridas estavam as nossas curas. Ou nas suas feridas estava a nossa cura. Portanto, Jesus vem de encontro a essa realidade de um povo, de um homem sofrido, abatido, desequilibrado por causa do pecado. Um homem que agora é finito, um homem que sofre, um homem que agora é mortal. Deus, em seu infinito amor, envia o seu Filho e o Filho vem, assume nossa condição humana, se torna um de nós em tudo, com exceção do pecado, para nos resgatar desta condição de morte, de sofrimento e de dor. Por isso, se nós olharmos os evangelhos, os evangelistas todos se esforçam para nos transmitir que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, o Filho de Deus que devia vir a este mundo para realizar o plano do Pai, a salvação dos homens e a manifestação do reino definitivo. Por isso, se nós olharmos o Evangelho de São Lucas, lá no começo, quando nós citávamos Lucas, Lucas dizia, ou Jesus dizia pela boca de Lucas, ou Lucas contava-nos de Jesus enviando os seus para curar, no capítulo 9, versículo 2. Agora, no capítulo 9, no versículo 11, São Lucas coloca em evidência o ministério de Jesus Cristo e ele diz assim: mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus as acolheu e falava-lhes sobre o reino de Deus. Curava a todos os que precisavam. Portanto, o ministério de Jesus, que se encarna, que se torna um de nós, que assume nossa condição humana, é esse ministério de anúncio do reino. Ele, Jesus, é o próprio reino de Deus que está no meio de nós. E ele inaugura um novo tempo. E esse tempo, essa presença de Jesus no meio de nós é marcada pelo anúncio do Evangelho, pela pregação da palavra e pela cura. Eu fico me perguntando, então, por que será que o ministério de Jesus, a sua ação pública, estava centrada nesses dois elementos, na pregação e na cura? Porque pela pregação Jesus nos convencia do amor de Deus e pelas curas que ele fazia para aqueles homens de seu tempo, e ainda faz, mas para a cura que ele fazia para os homens daquele seu tempo, era um sinal de que verdadeiramente o reino estava presente e de que Deus, em seu infinito amor, continuava amando a humanidade. Foi nessa perspectiva, irmãos, que todos os profetas viram Jesus. Ele mesmo vem salvar-nos, diz Isaías. Os olhos dos cegos se abrirão, se descerrarão os ouvidos dos surdos, então o coxo saltará como um cervo, a língua do mudo dará gritos alegres. E ainda, Isaías, como eu disse, tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Por suas chagas fomos curados. Jesus é o Messias que tem em si a plenitude do Espírito, consagrado pela unção, enviado para anunciar a boa nova aos pobres e para curar o coração, os corações doloridos, para anunciar a cativos a redenção e a prisioneiros a liberdade. Portanto, Jesus Cristo,
O seu ministério foi um ministério de anúncio e de cura, porque o homem curado é aquele homem que, lá no texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: ser a sua vontade para todos nós. Que nós tivéssemos vida e que tivéssemos vida em abundância. Nós a tínhamos antes do pecado, nós a perdemos por causa do desequilíbrio que o pecado causou. Mas Jesus, em seu infinito amor, vem recuperar o homem, vem curar o homem de novo. Por isso, Jesus curava. Por isso, Jesus anunciava o Evangelho e curava a todos de suas doenças, para manifestar o amor que Deus tem por cada um de nós. E esse carisma da cura, Jesus transfere para os seus discípulos. Nós vimos lá no Evangelho de Lucas, o texto primeiro do nossa reflexão. Enviou-os a pregar o Evangelho e a curar a todos. E nós sabemos, irmãos, não tem necessidade de ficarmos aqui hoje, mas é uma realidade. Os carismas de cura estão presentes. Estão presentes, estão aí. E Jesus, ao enviar os discípulos, enviou os discípulos a curar. Nós vemos. Jesus diz: como o Pai me enviou, João 20, 21, eu também vos envio. A missão que Jesus recebeu do Pai de tornar presente entre os homens o amor salvífico, Ele agora transfere à igreja. Ele quer, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, Ele nos envia a pregar. Mas se nós olharmos a despedida dos apóstolos no Evangelho de São Marcos, capítulos 16, versículo 16 e 18, ele vai dizer exatamente isso para os discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 16 ao 18, onde ele diz assim: quem crer em mim e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem venenos e pegarem em serpentes, o veneno não lhes matará e a mordidura da serpente não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando Jesus envia os apóstolos, Ele concede aos apóstolos o dom das curas. Por causa da necessidade que o homem tem de ser curado e por causa da vontade de Deus que existe realmente no coração de Deus, de que a integridade da vida, como ela foi criada e pensada, seja devolvida a cada ser humano. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos, eu não preciso elencar tanta coisa, mas a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo que era levado para os enfermos, quando colocado sobre os doentes, produzia a cura daqueles homens. Quantos foram curados pelos discípulos? Para elencar um mais significativo, aquele aleijado na Porta Formosa, que quando os apóstolos estão subindo para a oração, vem aquele homem pedindo uma esmola, e aquele homem estende a mão para eles, eles dizem: ouro e prata não temos, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem salta, firma-se sobre o seu tornozelo e entra no templo louvando a Deus. É verdade que eles vão ser presos por causa disso, mas eles tiveram a ousadia de pregar e de falar para aquele homem: receba esta graça, ser curado. E o homem foi curado. E nós sabemos, irmãos, que assim como os outros carismas já mencionados, o carisma da cura, ele perpassa toda a história do povo de Deus. Ele está presente em nossa vida, ele está presente no nosso coração, e nós podemos, como diz Paulo, aspirar ao dom das curas. Podemos aspirar ao dom das curas, podemos pedir ao Senhor o dom das curas. Eu tenho experimentado isso em minha vida. Eu rezei para uma moça num tempo desses, agora em uma das comunidades da Javenice, e essa moça estava com os 2 seios tomados de câncer. Eu não sabia, mas ela veio, ajoelhou aos meus pés no meio de uma pregação, causou um constrangimento danado, mas eu rezei por aquela moça. Depois de ter rezado por ela, pedi para que ela voltasse para o lugar. Ela voltou, e no dia seguinte ela testemunhou numa outra reunião de oração
que ela havia sido curada, porque o carisma permanece, basta abrirmos o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.